Pois bem, sem mais delongas, vamos à palavra. Abra a Bíblia em Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4. Eu quero hoje trazer a nós uma mensagem subordinada ao seguinte tema: verdades que não podemos esquecer. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um tempo, no mundo, onde se tenta dizer que não existe uma verdade absoluta. Nós estamos vivendo um tempo na história onde não se endossa mais a ideia de que nós tenhamos algo que seja verdade para todos o tempo todo. O que se diz hoje é que cada um tem a sua verdade e que aquilo que é verdade para o Luciano pode não ser verdade para mim, e aquilo que é verdade para A, B ou C pode não ser verdade para o X, Y, Z, e assim sucessivamente. Mas eu quero dizer a vocês que a Bíblia não endossa tal visão. Eu quero compartilhar com vocês que a Bíblia, ela apresenta uma verdade, e essa verdade vale para todos o tempo todo. Eu quero dizer que a Bíblia, ela apresenta o conceito da verdade absoluta, aonde não há, digamos assim, a possibilidade de haver três ou quatro verdades sendo simultânea para todos o tempo inteiro, sendo estas verdades contrapostas, antagônicas uma à outra. Não é assim que a Bíblia defende. Então, o tema da nossa reflexão hoje são algumas verdades que estão na palavra de Deus e nós não podemos esquecer e perdê-las de vista em tempo algum. E por que eu estou dizendo que estas verdades, que nós diremos daqui a pouco, elas não podem ser esquecidas? Para que você entenda, você sabia que 70% dos jovens cristãos que vão para as universidades hoje, para a faculdade, entre 3 e 6 meses depois que os jovens cristãos ingressam na faculdade, no nível superior, na universidade, entre 3 e 6 meses depois, 70% desses jovens abandonam a fé cristã, dando ouvidos a outros tipos de ideologias e filosofias que se contrapõem diretamente à palavra de Deus. E olha que coisa interessante, se nós paramos para pensar nos muçulmanos, quando os muçulmanos, eles saem do seu país de origem e vão fazer, não passa para nós aí, isso, eu estou acompanhando aqui, desculpe. Quando os muçulmanos, eles vão para a universidade na Europa, quando eles retornam para os seus países, eles voltam ainda mais muçulmanos. Por quê? Porque nessa perspectiva religiosa, nesta religião, não é? Você sai na religião dos muçulmanos, você sai do ortodoxo, do radical para o mais radical ainda. Você sai do convicto para o mais convicto ainda. Você sai para o fiel muçulmano para o mais fiel muçulmano ainda. O que está acontecendo com os cristãos hoje é no caminho oposto. Os cristãos estão saindo das verdades fundamentais da palavra para o liberalismo teológico. E o que é o liberalismo teológico? O liberalismo teológico está exatamente relacionado a não haver mais uma verdade absoluta para todas as coisas, e sim se ter diversas perspectivas, de maneira que você não pode tomar a Bíblia como um livro suficiente. E tem teólogos liberais propondo, inclusive, que a Bíblia merece ser atualizada. É o que nós temos posto hoje no mundo. Mas eu quero dizer a vocês
a partir de Oséias 4:6, leia comigo. Encontrou? Amém? Oséias 4:6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste a lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Vamos agora a João capítulo 8, verso 32. O primeiro texto fala que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E aí Deus acaba rejeitando aqueles que têm a oportunidade de conhecer, mas fazem vista grossa e não querem saber, não querem conhecer. Então eu quero, depois de ler com você Oséias, eu quero ler aquilo que está em João capítulo 8, verso 32. Encontrou? Amém? Amém. João capítulo 8, verso 32 é um texto que as crianças da escolinha sabem de cor, e você também sabe, diz assim, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Passa para nós o slide agora, por gentileza, passa para nós. Verdades que não podemos esquecer. Como eu já disse, estão tentando dizer que a verdade é relativa e não absoluta. E hoje nós vivemos no conceito da pós-verdade. O que é a pós-verdade? A pós-verdade, ela é algo que, teoricamente, viria após da verdade absoluta. A pós-verdade seria a informação que distorce deliberadamente a verdade real dos fatos. A pós-verdade, ela é o conceito de você colocar crenças emocionais, não é? Ideias sem embasamento nenhum, como sendo uma verdade absoluta, e tirando a verdade absoluta do seu devido lugar. O conceito de pós-verdade são informações e notícias verossímeis, caracterizadas pelo forte apelo à emoção e baseadas em crenças pessoais, e esse conceito, não é? Essas pretensas verdades ganham destaque, sobretudo, no meio social e político, como se fossem fatos comprovados ou, de fato, fossem uma verdade objetiva. Esse é o momento de mundo que nós vemos hoje, o mundo da pós-verdade, onde a verdade absoluta fica para trás e nós temos aí a nova verdade, aquela verdade que é comum para todos. Então eu quero trazer hoje a vocês 3 verdades que estão na palavra de Deus, que são absolutas, jamais serão mudadas, jamais passarão, e muitos entre nós estão sendo destruídos, estão naufragando na fé, como falei a vocês, estão sucumbindo a outras ideologias que não são a palavra de Deus, tudo porque não conhecem, e por não conhecerem, não sabem defender estas verdades que eu passarei a dizer a vocês a partir de agora. Passa para nós, por gentileza, vamos ver a primeira verdade. A primeira verdade é que Deus é o Criador de todas as coisas. Ninguém entendeu, vou repetir a frase. Deus é o Criador de todas as coisas. Amém. Alguém poderá dizer, como você pode dizer que Deus é o Criador de todas as coisas, se através da ciência nós não conseguimos provar que Deus existe? Pois bem, eu quero devolver esta pergunta dizendo a seguinte coisa: a ciência também não consegue provar que Deus não existe. Logo, se eu digo que Deus existe e você diz que Deus não existe, e a ciência não prova que Ele existe, e a ciência não prova que Ele não existe, nós estamos falando da minha crença que Ele existe e da sua crença que Ele não existe, e não de uma verdade científica. Então, o debate que se estabelece entre Deus existir e Deus não existir não é um debate
científico, e sim um debate de fé. Então, quando alguém disser a você, como é que você pode acreditar em um Deus que você não sabe que existe? A pergunta correta a ser feita é, como é que você pode me provar que ele não existe? A pessoa não consegue, e jamais conseguirá. Não se pode provar que Deus não existe. E aí, dentro desse panorama, eu quero dizer a vocês, uma vez que não é de ciência que estamos tratando, ao falar da existência ou não de Deus, eu quero afirmar em alto e bom som que a teoria da evolução, ela é uma crença e não uma verdade científica. A teoria da evolução, ela não pode ser comprovada em laboratório, nunca foi, e é por isso que até hoje ela continua sendo chamada de teoria da evolução, e não uma verdade científica. De maneira que, se a teoria da evolução não é uma verdade científica, ao defendê-la, você está defendendo a sua crença. Em quê? No nada. No mero acaso. Em que todas as coisas aconteceram de forma espontânea e que não há, mesmo se tendo todo o sistema que há hoje inteligente estabelecido, com leis, com genética, com DNA, não é? Com tudo funcionando, com primavera, verão, outono e inverno, com todas as coisas alinhadas, o evolucionista, ele olha para tudo isso e diz, eu prefiro acreditar que nós viemos de uma simples e mera explosão. Nós somos obras do acaso. Alguém poderá dizer assim, como você pode acreditar em um Deus que você não vê? Mas essa afirmação, essa pergunta, esse questionamento, ele não tem base nenhuma, sabe por quê? Porque existem muitas coisas que existem, mas nós não conseguimos vê-las. Por exemplo, o átomo. Você que foi na escola, você já deve ter ouvido falar dessa pequena partícula, desse pequeno elemento, desse pequeno ser que é o átomo. Pois é, você já conseguiu ver um átomo? Nunca ninguém viu, a menos que seja com a ferramenta apropriada. Mas nós não desacreditamos a sua existência e a gente não diz que ele não existe simplesmente pelo fato de que não conseguimos vê-lo. Então, como é que eu tenho que ver a Deus para saber que existe, se um próprio átomo, não o vendo, eu sei que ele existe verdadeiramente? Ora, por acaso alguém já viu a gravidade? A gravidade, a lei da gravidade, alguém já viu? Não, você nunca viu a gravidade, você vê os seus efeitos. Você vê os seus efeitos, eu pego uma caneta, solto. A gravidade está diante de nós não estamos vendo a gravidade, nós estamos vendo a caneta cair ao chão por causa do seu efeito. Significa que ela não existe? Não, é óbvio que ela existe, nós estamos a percebendo, ela é auto-evidente, mas nós conseguimos ver esse ser, a gravidade, concretamente? Não, nós estamos vendo os seus efeitos. Como é então que eu tenho que acreditar apenas naquilo que os meus olhos físicos podem ver, enquanto que a ciência está me demonstrando que tudo aquilo que eu também posso ver, muitas vezes também existe? Ora, alguém já viu o tempo? Você vê os ponteiros do relógio, o tempo você não vê. Alguém já conseguiu ver o tempo? Não, nós vemos os efeitos do tempo. A primeira vez que eu vi nessa igreja tinha cabelo. Eu era um pouco mais magro. Hoje, ao olhar no espelho, eu vejo os efeitos do tempo. O tempo está passando a todo momento, mas você não vê o tempo, mas o tempo é real, existe, sim ou não? Sim. Então, que história é essa de que eu tenho que ver para crer? Então, que história é essa que só aquilo que é material e palpável é digno da minha confiança e da minha reverência e da minha fé nisso? Quantos me entendem até aqui, digam amém. Amém. Uma outra verdade, referendando que Deus é Criador. Vida só provém de vida. Por quê? Porque do nada, nada se produz. Vou repetir. Vida só provém de vida. E do nada, nada se produz. Ora, se eu tiver aqui um copo, com nada dentro, copo vazio, vou colocar esse copo aqui em cima desse cubo. Vamos todos para casa. Amanhã, quando nós voltarmos aqui para a reunião do culto, às 20 horas,
abrirmos a igreja, esse copo vai estar aqui. O que haverá dentro dele? Sabe por quê? Porque do nada, nada se produz. A teoria da evolução defende que há muitos anos atrás, em um momento onde não havia tempo, não havia espaço, não havia gravidade, não havia nada, em algum momento, tudo passou a existir. Essa crença, essa teoria evolucionista beira o ridículo, sim ou não? Beira o ridículo. Mas querem dizer que os criacionistas cristãos são ridículos. Você sabe que, para passarmos essa parte, todo sistema inteligente, preste atenção nisso, todo sistema inteligente depende de um sistema fora dele para que ele exista. Exemplo, eu estou vendo meu querido com um celular na mão. Quantos de vocês têm um celular? Quantos de vocês? Você compra comida pelo celular, sim ou não? Sim. Você vai ao banco, não mais lá na agência, você vai ao banco pelo celular, sim ou não? Você paga a conta de luz e de água e de telefone pelo celular, sim ou não? Sim. Hoje já podemos fazer consulta médica pelo celular, sim ou não? Sim. Ele é inteligente, sim ou não? Sim. A inteligência que há dentro do celular não apareceu nele espontaneamente. Alguém fora, uma inteligência fora dele, precisou colocar esse software dentro dele para que ele funcione, sim ou não? Sim. Isso é básico. Todo sistema inteligente depende de um sistema inteligente fora dele para que ele exista. Assim como o celular, nós somos um sistema inteligente fechado. E nenhum computador ainda conseguiu se aproximar do que é o ser humano, sim ou não? Nós somos um sistema inteligente fechado. Ora, se nós somos um sistema inteligente fechado, é necessário, obrigatoriamente, uma inteligência superior do lado de fora que tenha estabelecido algo dentro de nós. Os cristãos, via de regra, na sua grande maioria, não conseguem defender essas teses. É por isso que eles vão para a universidade e qualquer vento de filosofia leva, arrebata. Não é? A ideia de muitos de nós, e nós só precisamos da palavra de Deus para comprovar essas teses. Você sabe que Deus, ele é axioma. O seu doutor Rodrigo Silva fala muito. Deus é axioma. O que é um axioma? Axioma é algo que é auto-evidente, mas você não prova. Deus é axioma. Deus não é teorema. O que é teorema? Teorema é aquilo que você consegue matematizar, quantificar, não é? Você consegue aferir pela matemática, não é? Isso é um teorema. Teorema de Pitágoras. Quando foram na escola ensinaram teorema de Pitágoras? Nunca usei, mas estudei. Nunca usei, não é? Não sei nem para que tem esse troço lá, mas está lá. Deus não é teorema, Deus é axioma. Ou seja, Deus é auto-evidente. Quer ver como que Deus é auto-evidente? E Deus é provável. Deus não é provado cientificamente, mas Deus é provável cientificamente. Há muita probabilidade, há 100% de probabilidade da ideia de que há um Deus ser verdade a partir da ciência. Quer um exemplo? Olha como que Deus é auto-evidente. Você sabe que existem no universo leis que não mudam. Por exemplo, lei da gravidade. Sim ou não? Já falamos dela. Existe sim ou não? Sim, está aí. Você não pode ver, você não consegue pegar e ela não muda. Ou seja, esta lei é transcendente, é atemporal, ela é uma lei que não muda e ela é uma lei que não se pega. Portanto, ela é transcendente. Ora, Deus não é transcendente? Não é a palavra de Deus que diz que Deus não muda? Aí nós temos, por exemplo, as 3 leis da termodinâmica, que são leis também que não mudam, que não se podem ver, não se podem pegar e estão estabelecidas. Ora, não é Deus que é transcendente? E não é Deus também que não muda? Então nós temos uma correlação, nós temos marcas de um Deus que não muda e de um Deus que é transcendente nas leis que estão regendo a nossa existência. Quer ver uma outra ideia? Perceba. Vamos pegar algumas noções.
Se você pega, por exemplo, o tempo, do qual nós falamos aqui, o tempo é dividido em passado, presente e 3 em 1. Quando você para pensar, por exemplo, no espaço você tem altura, largura e profundidade, sim ou não? 3 em 1. Quando você para pensar na divisão do átomo, como nós falamos no início, você tem prótons, elétrons e nêutrons, 3 em 1. Quando nós paramos para pensar no estado da matéria, você também deve ter estudado isso, você deve ter visto isso como os estados básicos da água, não é? Você estudou que os estados básicos da matéria são sólido, líquido e... Repita, 3. Fale, 3 em 1. Ora, para aqueles que gostam de música, por exemplo, nós cantamos aqui muitos hinos. A música ela é dividida da seguinte forma: harmonia, melodia e ritmo. Diga, 3 em 1. Da onde que vem a ideia de 3 em 1? Ora, do Pai, do Filho, o nosso Deus não é mentira, pessoal. O Deus que nós acreditamos é factível, é realidade. Não está ligado a uma verdade que caiu em obsolescência, uma mentira, por assim dizer. O nosso Deus é verdade e é verdade absoluta, e eu creio que Ele criou todas as coisas, Ele nos dotou de inteligência e Ele está presente no meio de nós hoje aqui na sua casa, na pessoa do seu Espírito, para nos capacitar para fora da casa dele, darmos razão da nossa fé. Amém. Deus é Criador, Deus existe, Deus é real e reina para todo sempre. Amém. Deus é Criador, é a primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês. Preciso de mais 10 minutos para encerrar, então? Tá bem. Verdade número 2, passa para nós. Passa para nós. A verdade número 2 que eu quero compartilhar com você é que Jesus Cristo é Deus e habitou entre nós. Vou repetir. Volta aí que passou demais. Eu quero dizer que Jesus Cristo é Deus e habitou entre nós. Alguém pode dizer que... E você sabe que tem muitos pretensos eruditos que dizem que Jesus, ele de fato não existiu fisicamente no mundo. Ele foi uma invenção, não é? Quem sabe dos romanos, ele foi uma invenção de um grupo de alienados, e de fato o Jesus Cristo, homem, nunca existiu, que ele é um ser mitológico e não real. Outros ainda dizem que Jesus, de fato, ele pode ter existido, mas ele não existiu como Cristo, ele existiu apenas como ser humano. Eles não dizem que, de fato, Jesus não existiu na história. Não, eles não dizem isso. Eles dizem que Jesus Cristo até pode ter nascido no mundo, até pode ter feito as suas boas obras, até pode ter deixado muito ensinamento que é replicado até hoje pela cristandade de forma geral, mas que, de fato, este Jesus, Messias, este Jesus Cristo, é mentira. Então, muitos questionam a própria existência física, humana de Jesus. Outros ainda questionam a existência messiânica, divina de Cristo. Porém, eu tenho a estes que fazem esses questionamentos algumas perguntas a fazer. Primeiro, se Jesus não existiu fisicamente, por que o calendário e a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo? O calendário de qualquer ateu,
O calendário de qualquer pessoa que não crê nem em Deus como Criador e pensa que a Bíblia e essa questão religiosa é tudo mentira, é tudo doutrinação, é tudo para pessoas fracas que não têm aonde correr nem para onde ir. Eles dizem: olha, essa história desse Deus, desse Jesus que se disse Deus, isso é tudo mentira. Pois bem, a estes que têm tal discurso eu pergunto: então por que o seu calendário, a sua história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo? Por quê? E por que nunca ninguém desconstruiu antes de Cristo e depois de Cristo? Ora, é porque Jesus de fato existiu no mundo. Veja que a história ela não é dividida em antes de Maomé e depois de Maomé. A história não é dividida em antes do como é que é o nome daquele do fundador do Espiritismo, é o Allan Kardec. A história não foi dividida em antes de Allan Kardec e depois de Allan Kardec. Ei, a história, olha isso, a história não é dividida em antes de Lula e depois de Lula. A história não é dividida em antes de Bolsonaro e após Bolsonaro. A história é dividida em antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ele andou entre nós. Mas alguém poderá dizer assim: ora, mas você não tem nenhuma comprovação documental, histórica da existência de Cristo. É óbvio que tem. Agora o mais interessante é que se usa esse argumento a respeito de Jesus, dizendo: você não tem nenhum documento histórico, você não tem nada, nenhum papel que diga, que referende que Jesus existiu. Mas é claro que tem, você está desinformado. Agora, antes de falar quem e o que escreveu, eu quero te dizer que a respeito de Sócrates não há nenhum documento. E você sabe que ele existiu, que ele esteve pelo mundo, mas não tem nenhum documento. Aí de Sócrates você quer, de Sócrates você não pede, de Jesus precisa. Pitágoras, você não tem nenhuma fonte histórica, documental de que ele viveu, mas você não questiona a existência dele, mas a existência de Jesus você questiona. Sócrates, Platão, você não questiona nenhum desses, você não pede nenhum documento a respeito desses homens. E a história, de fato, entende que eles existiram, e até os seus conceitos, suas ideias são difundidas por aí. Agora, quando chega em Jesus, aí querem provas. Pois bem, o historiador Flávio José, um historiador judeu, ele tem um documento histórico onde ele referenda Jesus. Mais ou menos ele diz assim: há muitos anos atrás existiu, não é? Lá pelas bandas de Nazaré, um homem chamado Jesus de Nazaré, que era o Cristo e etc. Ele era judeu. Procura lá, Flávio José sobre Jesus no Google. Vai aparecer o documento histórico. Agora, alguém pode dizer que tá bom, se Jesus existiu, se há uma comprovação histórica, ele de fato não ressuscitou. É mentira. Sério mesmo? Se Jesus não ressuscitou e está morto até hoje, por que nunca foi encontrado seus restos mortais? Por quê? Será que alguém que dividiu a história, ninguém estaria procurando até hoje os seus restos mortais para colocar em algum lugar? Você entende a relação que eu estou fazendo? Não tem restos mortais de Jesus em nenhum lugar, sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Ele está vivo. Sabe que se Jesus não era Deus, por que ninguém desdisse os milagres dele? Por que ninguém se contrapõe aos milagres que Jesus operou? Agora, para encerrarmos essa parte, se Jesus de fato fosse mentira por completo, se ele não tivesse existido, se ele não fosse Deus, se ele não tivesse ressurgido, se não tivesse nenhum documento histórico a respeito dele, a pergunta é: se Jesus fosse mentira, por que nenhum dos apóstolos, sabe como é que os apóstolos morreram? Alguns foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram queimados vivos, alguns foram serrados ao meio,
Não é? O único que não foi um mártir foi aquele que foi para ele de Patmos. Você sabe quem é? Exato. Agora a pergunta é, se tudo sobre Jesus fosse mentira, por que que nenhum dos apóstolos, ante a morte, não o rejeitou? Sabe por que que eles não rejeitaram a Jesus Cristo mesmo na hora da morte? E não foi qualquer morte? Hoje você bate o dedão, dói sim ou não? Hoje você tem uma dor de cabeça, toma remédio na hora, porque é incômodo, sim ou não? Sim, eles não rejeitaram a Jesus, mesmo sendo cerrados ao meio, sendo entregues para serem mortos, sendo decapitados, sendo queimados vivos, nenhum rejeitou. Sabe por quê? Porque eles não teriam como desdizer a verdade que eles viram, sentiram, presenciaram, e os milagres que eles viram Jesus operar. Era impossível retroceder daquele Deus que eles viram em forma humana andando entre nós. Então Jesus existiu, era Deus, é Deus, ressuscitou, a história fala a respeito dele, há uma comprovação documental a respeito dele, e tem muita gente dizendo que é tudo mentira. Pois bem, você que defende a tese de que Jesus Cristo e tudo que ele representa foi, é e continua sendo, você que defende que é tudo invencionice, você beira o ridículo. Agora, eu quero passar a terceira verdade. A primeira é que Deus é criador de todas as coisas. Ele nos criou. Acreditar diferente é uma forma de crença e não uma verdade. Eu tenho mais evidências para crer que há alguém que me criou e que estabeleceu o mundo como conhecemos para que nós vivêssemos nele, desfrutássemos dele, administrássemos ele, do que uma simples obra do acaso. Ei, nós, eu, você, sua família, nós não somos obras do acaso, nós somos obras de Deus. Como se não bastasse isso, ele enviou o Filho dele para andar entre nós, nos ensinar a verdade, operar milagres e trazer vida àqueles que perderam a vida, trazer esperança àqueles que perderam a esperança, para trazer do mundo das drogas aqueles que estão lá, para tirar da bebida aqueles que têm um problema de alcoolismo, para trazer de volta esse casamento que está se perdendo, para trazer de volta esse filho que se perdeu. Esse Jesus habitou entre nós e está vivo aqui hoje para devolver a esperança a todos aqueles que a estão perdendo. Cristo está aqui hoje. E para finalizar, a terceira verdade que eu quero compartilhar com vocês, passa para nós, é que Jesus Cristo voltará. Amém. Como vocês, porque tem gente que duvida, né? Tem gente que diz que é tudo mentira, que é tudo ilusão, que é tudo factoide, que é tudo historinha, que os pobres tudo tem que arrumar alguma coisa para quê? Para acreditarem, porque são pobres mesmo, não tem a quem recorrer, está tudo assim, então acreditem em um Deus aí para melhorar a condição interior. É mais ou menos essa a ideia que se tem. Mas nós já vimos que Deus criou, enviou o seu Filho que foi Deus, que ressurgiu, foi ao céu, e este voltará. Não fosse assim, por que, ou melhor dizendo, de que maneira você explica tudo que vem acontecendo no mundo hoje? Perceba. Pessoas dizendo que a Bíblia deve ser atualizada enquanto ela diz que, olha, nos últimos dias. Vamos à leitura, vamos à leitura de Mateus 24. Abre Mateus 24. Será mesmo que a Bíblia errou? Será mesmo que ela está obsoleta? Será mesmo? Será mesmo que Mateus 24? Será que isso tudo foi assim? Alguém um dia olhou para o futuro e pensou, eu acho que no futuro
tudo isso vai acontecer. Quem começou a escrever? Será que foi assim? Claro que não. Tudo foi pensado por Deus e profetizado pelo próprio Deus, através dos seus profetas. E olha o que diz aqui. Diz assim, em Mateus 24, a partir do verso 24, fala assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que ninguém vos engane, porque vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Agora, há um outro texto em Mateus 24, a partir do verso 3, que fala assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe perguntaram: nos fala quando vão acontecer todas essas coisas, e quando vai acontecer o final dos tempos e a consumação do século. Ele disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha como é que começa a ficar cirúrgico a partir de agora. Certamente vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, mas não fiquem assustados, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Olha o que vem agora: haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Agora, olha o verso 9. Então vocês serão odiados e vos matarão. Vocês vão ser odiados de todos por causa do meu nome. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, vão trair e odiar uns aos outros. Ora, não é atual isso? Não é cirúrgico isso? Nós estamos falando de hoje, esse texto. Veja, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muita gente. E só aqui no Brasil você tem um punhado deles. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos, não de nós. E aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Amém. E para encerrar, para irmos para casa, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todos, de todas as nações. Então, nós nos encontraremos com Ele. Amém. Porque Ele nos criou, porque Ele enviou seu Filho Deus para a terra, toda a história comprova, e porque todos os sinais que este livro, que não é obsoleto, apresenta, estão se cumprindo hoje. Ou seja, a nossa fé não é uma ilusão, nós não estamos crendo da maneira errada em um Deus que não existe, não. E tudo aquilo que a nossa fé apresenta como perspectiva de futuro está acontecendo desde agora. Deus é real. Jesus Cristo está entre nós e Ele voltará para buscar a mim e a você. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque a nossa esperança está fundamentada na verdade. Nós acreditamos em Ti como sendo o nosso Criador e Deus. Nós acreditamos que o nosso Criador enviou seu Filho para ser o mediador entre nós e Ele. O Senhor enviou Jesus para nos reconciliar com aquele que nos criou. Senhor Deus, muito obrigado, porque Jesus não é uma mera ilusão. Jesus dividiu a história e continua dividindo a nossa história ainda hoje.
Nós éramos uma pessoa antes dele, e agora nós somos outra, completamente diferente. E amanhã seremos ainda outra, porque ele está fazendo uma grande obra dentro de nós e através de nós também. E nós acreditamos que muito em breve nós nos encontraremos fisicamente com Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E nós iremos para o céu e viveremos durante toda a eternidade, longe da morte, longe de guerras, longe da fome, longe do pecado, longe da angústia, longe do medo, porque nós estaremos ao lado de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Obrigado pela fé que o Senhor coloca em cada um de nós, racional e inteligente. Que saibamos defender esta fé aonde quer que o Senhor nos enviar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Deus os abençoe.